Já o cachorro, ele é fiel, ele é amigo. O cachorro é incrível. Meu nome é Carla, com K. Na verdade é Carla Abranjos Cordeiro, mas nem sou conhecida como Carla Abranjos Cordeiro, ficou Carla com K, porque é com K mesmo, meu nome. Eu ganhei esse nome quando eu fazia faculdade ainda de teatro, a CAL, que eu fiz, sou atriz, né, formada no Rio de Janeiro pela CAL. E a minha história de vida, ela se confunde muito, se mistura, né, muito com a palhaçaria feita por mulheres aqui no Brasil. Gaiolas. Quer me matar é ver um passarinho dentro de uma gaiola. Pra mim, é a mesma coisa que pegar a Maria Bethânia, colocar dentro de uma jaula, cantando só pra mim. Os animais se entendem, até a hora que a gente pega pra adestrar. Não, Aí começa o problema. Eu ia falar isso, completando. Sou de um grupo chamado As Marias da Graça, que foi o primeiro grupo de mulheres palhaças, né? A gente foi fazer um curso, todas éramos atrizes, eu estava me formando, saindo da CAL, e a gente resolveu fazer um curso. Uma das integrantes trouxe um palhaço argentino aqui para o Brasil e a gente foi fazer um curso. Todo mundo achava que eu era muito engraçada na escola de teatro. Você é muito engraçada. Eu dizia, não, eu quero ser atriz dramática, porque eu acho que a atriz dramática é que é bonito, né, é importante. Não quero ser nada disso, ser engraçado, não quero nada com comicidade. E todo mundo me achando engraçada. Aí um dia, no festa, no espetáculo de final de ano, eu fui fazer um teste, era Bodas de Sangue, do Lorca, drama, um dramalhão. Falei, é a minha oportunidade, vai ser agora que eu vou mostrar, vou fazer um teste para pegar uma das mães, né, dramáticas do espetáculo. Enfim, entrei para fazer o teste, aí fui inventar de bater numa porta para ficar mais dramático. Tudo eu queria fazer para ficar mais dramático, inventar de bater numa porta, assim, empurrar a porta. Eu empurrei, a porta bateu na parede, voltou. Eu caí para trás. O diretor falou, vai fazer a criada. Aí eu falei, ai gente, não acredito, né? Acabou minha oportunidade, vou fazer a criada, que era uma personagem cômica, que era tudo que eu não queria. E aí vem um presente para mim, né? Porque o presente na vida vem das maneiras mais tortas possíveis. Veio esse presente para mim, que era essa personagem da criada, que realmente era uma mulher cômica, mas carregava um drama dentro dela, né, e toda a crise da própria dramaturgia do Lorca fazia com que essa mulher fosse engraçada e, ao mesmo tempo, extremamente dramática, né, humana. E eu comecei a observar nas criadas, né, nas criadas do Shakespeare, do próprio Lorca mesmo, essas mulheres. Quem são essas mulheres? Né? Elas são as engraçadas, elas realmente são as que riem, as engraçadas, mas também tem um lado ali periférico delas, né, um lado também que traz muita humanidade, né, humaniza. E ela foi um presente, essa personagem, para mim, porque eu pude ali fazer tanto a tragédia que eu queria, porque acontece realmente uma tragédia na trama, e ela ali pode expressar toda a dor dela, todo o drama dela, e o humor, que foi uma delícia fazer o humor dessa mulher. E a partir dali eu falei, eu acho que eu sou boa mesmo nesse negócio aí de fazer rir. Acho que... eu fiquei lembrando de outras peças que eu fiz. E veio esse curso, eu falei, vou fazer esse negócio de clown. Tu não falava clown, né? Vou fazer esse negócio de clown, vou lá. E eu amei. Eu e todas as mulheres que estavam no curso. Eu amei, eu achei a coisa mais libertadora que eu podia fazer por mim naquele momento. Eu falei, eu quero fazer isso, eu quero ser palhaça. Poder rir do meu ridículo e fazer o outro rir. Eu quero isso para minha vida. Tornar essa vida mais leve para mim mesma, assim, eu até brinco muito, se eu não fosse palhaça, eu acho que eu não me suportaria, sabe, hoje. Porque a minha palhaça é ela que me dá todo o meu chão, toda a minha alegria, quando a vida está muito difícil, é ela que vai na frente, entendeu? Eu mando ela, vai lá, vai resolver isso para mim, vai abrir essa floresta aí para mim. Tinha um homem, mas ele desistiu logo no primeiro dia, o que foi ótimo.
porque ele desistindo, ficaram só mulheres e aí viraram as Marias da Graça. Se ele tivesse ficado, o grupo não seria só de mulheres e não teria acontecido essa revolução que aconteceu a partir da gente, né? E aí a gente gostou tanto que a gente falou com o professor. Falamos, o que a gente faz agora? Ele falou, vai testar a palhaça de vocês na rua. Comecem a sair, comecem a exercitar, comecem a ver como é a palhaça de vocês. E foi muito legal, porque nós éramos 7 mulheres. A mulher não podia ser palhaça e estavam diante de 7 mulheres. Não era uma só, eram 7, começando aquilo ali. E a gente ouvia as maiores barbaridades dos palhaços homens, sabe? Assim, frases tipo, vocês são tão bonitinhas, por que vocês não tiram esse nariz? Assim, coisas horrorosas, né? E quando a gente ia na rua também, a gente ouvia, vai pra feira. Teve um dia que a gente foi pra feira e a gente chegou na feira, vai lavar um tanque de roupa. A gente ouvia coisas horríveis, assim. Mas a gente não se importava, porque a gente queria ser palhaça. Nada disso importava. A gente queria experimentar aquilo ali, a gente queria viver aquilo ali que a gente estava vivendo pela primeira vez, nós 7 ali. E a gente começou a ver que tinha uma necessidade de fazer alguma coisa, porque a gente saía todo domingo para exercitar nossas palhaças, mas as pessoas começaram a parar para ver a gente, porque a gente chamava muita atenção. E lá no Rio de Janeiro tem o aterro, que geralmente a TV vai, o jornal vai. Domingo no aterro, vamos ver o que está acontecendo. E a gente tinha muita sorte, sempre sem uma notinha da gente no jornal, sempre sem a foto da gente no jornal. E isso começou a chamar muita atenção, até da mídia mesmo e das pessoas. Ver quem são, né? Essas 7 mulheres que vão para o aterro aos domingos. A gente sempre ia passear no aterro no domingo. Até que a gente recebeu o primeiro convite para fazer um espetáculo. E a gente foi fazer esse espetáculo, a gente não tinha dinheiro nenhum, enfim, aquela coisa, né, de vai, faz, fizemos. Era uma ida à praia, tem areia no Maiô, que a gente faz ele até hoje. Esse ano ele está completando 30 anos. Então a gente faz o mesmo espetáculo há 30 anos e o grupo tem 31, né, ele iniciou em 91. E a partir dali a gente começou a se entender como palhaça, a fortalecer, viramos as Marias da Graça, criamos esse nome porque, por serem todas mulheres, sermos da Graça, somos Marias, em homenagem às mulheres, né? E a gente começou a entrar nesse mundo masculino, que até então a gente não tinha ideia que era o mundo masculino. Porque a gente, assim, a mulher, ela quer ser alguma coisa, até que ela começa a ouvir, né, as frases, você não pode, mulher não pode isso não se faz, essa profissão não serve. Mas até a gente começar a ouvir essas frases, a gente decide por alguma coisa, por amor, ou porque se sente bem, né? E foi assim com a gente. Nós passamos 10 anos neste lugar e sem entender o porquê que nós não éramos chamadas para os festivais ditos mistos, né? De palhaços e palhaças. A gente nunca ia, ou quando ia era uma internacional. Ou quando já tinha uma mulher, aí a outra não tinha, era quase cota, sabe? Assim, a gente começou a ver uma dificuldade de trabalho, patrocínio, a gente não ganhava nenhum edital, era só os grupos mistos de palhaçaria que ganhavam os editais. A gente começou a ver uma coisa meio esquisita, sabe? Assim, o que é que está acontecendo? Mas a gente não sabia o que era. Quando teve a primeira crise, olha que interessante, né? As crises são muito interessantes, né? O caos, como é interessante. A primeira crise do grupo foi em 99, quando uma das integrantes saiu. Era uma pessoa importante dentro do grupo, a Isabel Gomide. Saiu, das 7 iniciais, já éramos 6. Porque uma já tinha ido embora, a Dani Bercovitch foi embora primeiro, depois a Marta Jordan foi embora. E ficaram 5, que era eu, a Geni, a Vera, a Isabel e a Ana. Dessas 5, a Bel se desligou em 99. Foi uma saída difícil, porque era uma pessoa importante dentro do grupo. E logo no ano seguinte saiu mais uma, que foi a Ana Luísa Cardoso, que foi a pessoa que trouxe o Guide para cá, para o Brasil, enfim, né, de onde iniciou, aí a crise se estabeleceu. Quem somos nós? Né? Quando você para-se para pensar e fala, e agora? Para onde eu vou? Né? Aquela encruzilhada que a gente chega ali e fala, o grupo vai acabar, o grupo não vai, eu vou fazer isso.
A Ana era muito minha parceira, eu tinha as ideias e ela ia atrás de produção, enfim, então eu fiquei muito perturbada com isso, será que eu fico ou não fico? E aí a gente foi procurar ajuda na época da Fase, uma ONG que ajudava grupos populares e sociais a se entender, né, quem é. E ela fazia um trabalho gratuito, a Fase. Quando a gente se inscreveu, a gente falou, será que a gente vai conseguir, né? Será que, enfim, vamos ver. E aí elas toparam. A Cleia Silveira veio falar com a gente, falou, olha, vocês foram selecionadas, vocês vão ter a nossa mentoria. E aí eu falei assim, nossa, que bom, né? Que bom, mas vocês são social, popular, por que vocês quiseram a gente? Ela falou, porque vocês são um grupo social. Eu falei, social? Sabe quando aquilo... a gente não entendeu, eu falei, social? Como assim nós somos social? Ela falou, como assim? Vocês não se veem dessa maneira? Ela falou, não, de um grupo de palhaças. Ela falou, então vamos lá, vamos fazer uma linha do tempo. Quantas palhaças tinham em 1991, quando vocês iniciaram? Eu acho que a gente, mas algumas. Quantas palhaças tem agora em 2001? Eram muitas. Ela falou, isso foi por causa das Marias da Graça. Isso é uma permissão que vocês começaram a dar e as mulheres começaram a entender que mulheres podem ser palhaças. Isso é social. E aí foi um choque pra gente, sabe? Porque ela começou a dizer tudo que nós éramos e que nós não tínhamos nem consciência do que a gente era. Dessa entrada no mundo masculino, né, que a gente, essa revolução, né, que a gente estava fazendo ali, que a gente não tinha ideia do que a gente estava fazendo, não tinha consciência nenhuma que a gente estava entrando dentro de um terreno muito proibido. E a gente começou a ir atrás de fundos e chegamos a um fundo internacional chamado Global Fund for Women, que é um fundo de apoio a mulheres com grupos sociais, com grupos como a gente. E elas deram o nosso primeiro dinheiro, que a gente pôde virar uma associação. Aí nós éramos só 3, eu, Verinha e Geni, e a Samanta estava entrando em 2001. E aí a gente conseguiu virar uma associação, a gente conseguiu comprar o nosso computador, a gente conseguiu... Aí conseguimos ter coisas. E se entender quem a gente era dentro daquele lugar. Mas a gente não tinha consciência nenhuma que a gente era feminista. Assim. Isso, e a Cleia, né, hoje conversando com a gente, ela fala, eu não poderia tocar nesse assunto com vocês, porque vocês eram tão resistentes a essa palavra do feminismo, vocês se entendiam tão pouco sobre isso, que se eu falasse, a primeira vez que eu falei em feminismo, eu falava, não, nada a ver. Então ela falou, não é o momento ainda de tocar nesse assunto, né? Mas feminismo é o quê? É qualquer grupo de mulheres que trabalha em prol de outras mulheres. Isso é o feminismo. Então vocês já eram feministas quando vocês decidiram se tornar palhaça. E quando decidiram fazer alguma coisa para mulheres palhaças, com consciência, aí vocês tiveram realmente consciência que vocês eram feministas. Mas já em ser palhaça, vocês já estavam se tornando, porque vocês já estavam possibilitando outras mulheres de enxergarem aquela profissão como uma profissão para elas também. Porque você não é adestrada. Muito bem. É livre. Palmas para a mulher que não é adestrada! Veio da gente, assim. A gente. Não tinha referência. Não tinha mesmo. Hoje em dia, para você ser palhaço, você entra por se você quiser entrar pela teoria, assim, hoje em dia já tem vários cursos, né? Eu sou uma formadora, então você já tem onde buscar. Na minha época, não tinha nada. E tinham 2 livros que você pode entrar
pela palhaçaria, por esses 2 livros. E aí o que acontece? São livros de clássicos, de dramaturgia clássicas, que é aquela história, né? Violentas, transfóbicas, racistas, com violência contra a mulher. Então você lia aquilo, você falava, eu não quero isso, eu não vou ser palhaça, isso não serve para mim. Então, ou umas desistiam, ou outras iam tentar fazer aquilo ali da melhor maneira possível. Então, assim, isso não tinha. E essa coisa dos livros veio ainda depois da gente. Esse lugar ainda veio depois, quando a gente entrou mesmo, assim, não tinha nada mesmo. Era palhaçaria clássica, era palhaço homem. Mulher não pode ser palhaça. Então, a gente não tinha referência, o que foi maravilhoso. Assim, hoje eu reconheço que foi maravilhoso, porque nós criamos uma história. A palhaçaria feminina, ela é muito potente. Se você vê hoje o que nós somos, a potência que nós somos hoje, os livros já que estão sendo criados, artigos, teses, doutorados sobre palhaçaria feita por mulheres, são inúmeras. Só eu tenho várias alunas que estão aí com doutorado, que estão criando livro. Então, assim, o movimento cresceu muito graças a esse lugar de ninguém. Né? Tem uma exposição até acontecendo aqui, Eu Não Sou de Ninguém. Eu acho, é isso. Nós não éramos de ninguém. Então, como nós não éramos de ninguém, nós 7, a gente foi criando a nossa história. Então, a gente veio da gente mesmo. Eu tenho até uma oficina aqui chamada Parto de Mim. Porque a gente partiu da gente realmente, sabe? Desse nosso lugar e de oficina, de treino de rua, como é a sua palhaça, porque nem os homens estavam aptos a nos dar aula, porque os homens dão aula dentro do modus operandi deles, entendeu? E nossa oficina é bem diferente, vem em outros lugares, a gente acessa outros lugares, né? Então, quando a gente se viu nesse lugar, e agora quem somos nós, como vamos fazer isso, a gente começou a fazer um projeto chamado É Só Mulher, era na Central do Brasil. A gente convidava só mulheres artistas, e era no Dia Internacional da Mulher. E foi o máximo, a gente montava um palco enorme na Central do Brasil e várias mulheres se apresentavam, de tudo, não só palhaças. Então tinha contadoras de histórias, poetas, musicistas, enfim, várias mulheres juntas fazendo. Era lindo. A gente foi convidada para ir para um festival. A gente descobriu, através de um amigo, que tinha um festival em Andorra, que era um festival de mulheres, palhaças. A gente falou, tem gente que tem que ir. Entramos em contato com a curadora, que não sabia que existia palhaça no Brasil, e nós já existíamos desde 91. A gente está falando disso em 2003. Ela não sabia que tinha. Falou, não, vocês têm que vir para cá. E aí a gente trocou passagem aquelas coisas, troca passagem pelo cachê, vai todo mundo duro, aí tu não ajuda, fomos. E chegamos lá, ninguém olhava para a cara da gente, né? As brasileiras, ninguém queria sentar com a gente no café da manhã, aquelas coisas todas. Fizemos o espetáculo. No dia seguinte, assim, a nossa cadeira estava reservada na mesa das europeias. A mudança foi drástica, assim. E a gente não sabia que existia isso, vocês são isso. Enfim, foi um sucesso. O espetáculo foi um sucesso, que é o Tem Areia no Maiô, que a gente, né, iniciou o grupo. Quando a gente volta desse festival, eu conversando com as meninas, eu falei, a gente tem que fazer um festival no Brasil. Está na mão da gente. A gente tem que fazer isso, porque você imagina, se a gente é as Marias da Graça, e elas não sabiam que a gente existia, imagina aquela mulher do interior do Nordeste, não vai conseguir nunca sair daquele lugar. A gente tem que fazer um festival, e a gente criou, em 2005, o Esse Monte de Mulher Palhaça, Festival Internacional de Comicidade Feminina. E foi uma revolução, assim. Eu não sei te dizer, foi um escândalo. Foi uma coisa incrível. Nós trouxemos a curadora de Andorra para cá, porque a gente acreditava que era importante que essa curadora viesse, porque só assim a gente ia ampliar esse mercado internacional da palhaçaria. Ela tinha que saber que existiam outras palhaças, não só a gente. A gente buscou palhaça do Brasil inteiro, vários estados diferentes para representar. Conseguimos botar ali e foi um sucesso. Foram, assim, acho que foi uma semana, depois teve um de 15 dias, mas foi uma semana. Foi uma das coisas mais lindas, eu acho, que aconteceu no Rio de Janeiro em relação à palhaçaria, assim.
E esse festival, ele foi tão impactante que as pessoas começaram a falar assim, traz o festival para minha cidade, traz... E eu dizia, não, gente, cria um festival na sua cidade. O Brasil é muito diverso. Se a gente ficar levando esse monte, ele vai ficar indo. E ele vai ficar indo, entendeu? Agora, se cada cidade, cada estado criar um, olha a riqueza que vai ser isso. Cada estado vai ter o seu festival e a gente vai ampliar essa rede de trabalho. Porque o que a gente queria era isso. Tanto que o nosso festival tem uma curadoria muito específica. Ele não recebe material, ele não julga, não vê ninguém, não vê material de ninguém. A gente convida palhaças. Ou alguém fala, tem uma palhaça não sei aonde, maravilhosa, a gente traz, a gente viabiliza que ela venha, às vezes do Tocantins, do Crato, do interior, a gente viabiliza que ela venha. Porque a gente quer isso, a gente quer que as palhaças encontrem esse mercado de trabalho. Só no Brasil nós somos, acho que são mais de 15, assim, eu falei 15, mas são mais de 15. Só no Brasil a gente tem mais festival do que a Europa inteira. E eu acho que isso foi desse lugar, sabe, da gente estar sempre pensando nessa rede, né, de ampliar essa rede, sabe? As mulheres, as palhaças, a gente tem essa coisa, apoiar a outra também. Ou esse monte, eu acho que ele fez esse caminho, sabe, de abrir, de expandir. E viramos um ponto de cultura lá no Rio de Janeiro, um ponto de cultura do estado, dando aula para mulheres vítimas de violência doméstica. A gente ampliou mais ainda o nosso campo social, que a gente entrou nesse lugar da violência contra a mulher. Pessoal, anda um pouquinho, vamos trabalhar isso nela. Vamos lá. Insistência. Persiste. Isso. Resiliência. Eficiência. Isso. Firmeza. Persiste. Estabilidade. Ideia. Suas ideias têm potencial. Confia no taco. Isso. Vai. Criatividade no comando. Insiste. Persiste. Tá dando certo. Isso é sororidade. Ajudando a outra. Vê no céu aí, vê no céu. Qual é o que tá dizendo de gêmeos pra você? As mulheres estão infartando. Vocês estão infartando? Sim! Nada mata mais mulheres no mundo todo do que infartos. Os motivos? Quais? Sobrecarga mental e doméstica. A gente tem vários espetáculos e cada um está muito dentro daquele momento de vida que o grupo estava passando, né? Eu tenho Areia no Maiô, por exemplo, é o primeiro espetáculo. Então, eu criei ele, né, junto com as outras meninas, quando eu tinha 23 anos. Quando eu volto a fazer ele hoje com 24, com 54, é uma delícia, porque é como se eu voltasse, quando eu faço as piadas, né, ele me leva para um passado meu muito gostoso. Então, hoje em dia, quando eu faço o Tem Areia no Maiô, eu saio muito emocionada, porque ele vai numa memória minha de vida, de alegria, quando a gente queria ser palhaça só por ser palhaça. A gente criou, né, não tinha nenhuma pretensão de nada, a gente só queria ser palhaça. Então, eu Tenho Areia tem essa leveza. Já o Duas Palhaças, que sou eu e a Verinha só, já é um outro lugar. Duas Palhaças, se você vê, você fala, não é possível, não é a mesma palhaça fazendo um e fazendo o outro. Porque no Duas Palhaças eu tinha acabado de me separar, eu tinha falido financeiramente, eu estava mal, sabe? Então, assim, já é um outro lugar e é um espetáculo também que eu tenho um carinho enorme, que eu consegui ali passar transgredir uma dor ali, botei no humor. Então, é um espetáculo muito engraçado, as pessoas riem bastante de mim, eu sou um horror, eu sou um traste ali, eu sou uma pessoa amarga, né, enfim. E as pessoas adoram, morrem de rir, se identificam também, obviamente.
eu tenho uma oficina que eu dou presencial, né? Que eu resolvi não dar na pandemia, eu não quis adaptar, porque é uma oficina muito puxada, eu mexo com coisas ali muito fortes. E eu falei, não, eu sei que não vai dar conta. As pessoas estão vivendo um momento muito difícil, emocional, eu vou mexer em coisa ali, não vou conseguir estar junto para dar um abraço, então eu não vou mexer nisso. E aí eu fiz uma oficina, eu criei uma outra oficina junto com a Ana Borges, que foi uma oficina de dramaturgia, que foi, não sei te explicar o que foi uma explosão, porque pela primeira vez estávamos dando aula de dramaturgia. A gente pegou as dramaturgias clássicas, fizemos as leituras e analisamos. Eu e a Ana primeiro, a gente fez todo, saiu até um livro sobre isso também. E depois eu falei, Ana, isso que a gente está fazendo aqui não dá para ficar só com a gente. A gente precisa passar para outras mulheres. Foi quando a gente resolveu criar esse curso e foi na pandemia. Então, assim, eu passei pela pandemia num momento muito forte, que foi o momento dessa criação dessa oficina. Então, assim, financeiramente não me abalou, porque eu consegui, com esse curso, me manter financeiramente. E eu estava sendo alimentada também por isso. Por isso que eu falo, a palhaçaria salva muito a minha vida, assim, porque eu entrei para a pandemia com uma dor. Eu perdi a minha mãe em janeiro de 2020 e em março estava entrando essa pandemia. Então, eu entrei na pandemia, no Covid, em dor profunda. Eu perdi meu cachorro dia 10 de janeiro e a minha mãe dia 13 de janeiro. Os dois amores da minha vida, assim. E entrei na pandemia. Então, eu entrei na pandemia, assim, em dor profunda. A minha dor, e foi muito louco isso, porque quando eu me vi naquele lugar, eu falei, gente, a minha dor pessoal de luto virou a dor do mundo. Virou a dor do Brasil. Então, assim, foi uma coisa meio do micro para o macro, sabe? Quando eu vi, não era só eu que estava em luto, era um país inteiro em luto. Então, assim, essa coisa do luto eu fui elaborando junto com o país. O meu luto pessoal, né, de dor, minha mãe não morreu do Covid, mas foi uma dor que até hoje é ainda muito profunda, e de repente eu me vi ali naquele luto. Então, quem me salvou na pandemia foi a palhaçaria, foi esse curso que eu pude ajudar tantas mulheres que eu não tinha ideia que essa oficina, esse curso de dramaturgia, poderia ajudar tantas mulheres como ajudou durante a pandemia. Eu sou muito feliz com aonde eu estou. Eu costumo planejar a minha vida de 10 em 10 anos. Então, aos 20 anos eu pensei no como eu queria estar aos 30. Com 30 anos eu já fiz um planejamento como eu queria estar em 40. E dos 40 como eu queria estar nos 50. Então, eu já tenho meu planejamento para 60. Mas, assim, meu 54 está dentro de como eu planejei financeiramente. Nem tanto, porque, enfim, financeiramente é sempre instável, então ainda falta, acho que muito. Mas, profissionalmente, eu sou muito realizada. Eu consegui estar como eu queria estar. Eu acho que até mais, acho que nem eu imaginava, sabe, que eu ia conseguir tanta coisa assim. Eu acho que eu só pensava, né, como é que seria, mas hoje eu sou muito realizada profissionalmente. Assim, eu amo fazer o que eu amo. É cansativo, mas ao mesmo tempo também me renova. Eu me sinto bonita quando eu estou dando uma oficina, eu me sinto bonita quando eu estou dirigindo assim, um espetáculo. As amizades que eu fiz, como eu sou acolhida com as minhas alunas, as grandes amigas que eu fiz, alunas que viraram grandes amigas minhas. Então, assim, eu sou uma pessoa muito realizada. E ver a palhaçaria, né, assim, hoje, né, e se expandindo. Porque eu tenho um sonho em relação à palhaçaria, que ela se expanda mais, que outras áreas conheçam a gente, sabe? Eu acho que a gente, por exemplo, não é indicado ainda para prêmios. Eu nunca vi nenhuma palhaça ser indicada, como tem indicações para prêmios de teatro, né? Assim, as pessoas não vão ver espetáculos, os artistas mesmo de outras áreas, sabe? Os atores, atrizes, as comediantes, por exemplo, não vão assistir espetáculos de palhaças. Sabe, nem de palhaços, e de palhaços também não vão, entendeu? Então, eu acho que eu tenho ainda esse sonho, que a gente chegue em outros lugares, que tenham
que a gente receba prêmio, seja indicada para premiação, que a gente tenha um espaço, de repente, no jornal. Não crítico, porque eu não acho meio bobagem essa coisa de crítica, mas que alguém escreva sobre o espetáculo, sabe? Que fale sobre a gente, que conheça a gente. Eu acho que eu tenho esse sonho, assim, ainda para realizar, que é a classe artística. Toca o sino!